Como vão, Raverins, Racol Becede? Vamos aqui para a nossa terceira parte da porção da Parashá Hashavua, da porção da semana de Korah, tá? Então nós estamos aqui na terceira parte, nós estamos aqui no livro de Bamidbar, tá? É números em português. Estamos aqui no capítulo 16 e vamos fazer a leitura aqui do versículo 20 e 21, como de costume, tá? Eu faço aqui em hebraico, esses dois primeiro, depois nós continuamos aqui com a tradução diretamente aqui do hebraico, tá bom? Então vamos lá, ó, o versículo 20 e o 21 diz assim: Vai daber Hashem el Moshe ve al Haron lemor, né? Ou seja, falou Deus a Moisés e a Arão, dizendo: Ribadlu mitol haed hazot, ou seja, separai-vos, né? Ribadlu mitol, ou seja, do meio, se separai-vos do meio, haedá hazot, desta congregação. Vahale otam, porque e consumirei eles, né? Vahale consumirei otam, eles. Queragá, ou seja, no instante, rápido, sabe? Tá bom? Então Deus fala ali para Moisés e para Aharon, né? Ribadlu, para eles se afastarem ali, né? Separai-vos ali do meio deles, né? Otam deles ali, que Deus iria, né? Queregar, consumir eles ali, seja num instante. E a continuação aqui, amigos, tá? Antes nós pulamos para a continuação aqui, vamos só falar um pouquinho dessa introdução. Então nós vemos aqui que na segunda parte da porção, Moshe fez ali as últimas tentativas de apaziguar a contenda ali, né? O que Korah havia contestado em relação a Moshe, que ele queria tudo para ele, que ele queria ali simplesmente todo o serviço a Hashem para ele, e que ele tinha por direito, como nós mostramos na primeira aula, tá? Eu coloquei aqui um quadro como que era, né? A questão ali de Amram, né? Que era a primeira parte dos 4 filhos ali da descendência de Kehat, e que na verdade Korah ele tinha ali por direito, porque ele fazia parte ali do segundo filho, tá? Mas que era Deus. Nós vamos entender um pouquinho mais aqui, tá? Por que Deus não escolheu Korah, né, para estar fazendo o serviço ali do sacerdócio, tá? Do Kohen Gadol. Aí vem Deus e fala para eles justamente, né, que para eles se separarem, né? Ribadru, separe-se dele, né, no meio deles ali, dessa congregação má, tá? Que ele consumiria eles ali, destruiria eles no instante. O versículo 22 ele diz assim, ó: Eles caíram sobre suas faces e disseram: Ó Deus misericordioso, Deus dos espíritos, de toda a carne, um homem peca e o Senhor deve irar-se com toda a assembleia? Então Moshe vem e fala para Deus assim: Mas você vai acabar com toda a congregação por causa do pecado de um homem? Tá? Daqui nós entendemos que, na verdade, Moshe, como ele já havia feito várias vezes, ele tentou intervir e entender, né, o que Deus ali no caso estaria fazendo. Por quê? Porque se simplesmente Korah foi o pilar ali, né, ele que incentivou Datã, Aviram, as demais tribos ali, ele que saiu, né, vamos dizer assim no termo bem português mesmo, fofocando entre cada tribo, tá? Porque o Midrash ele adentra aqui. O Midrash ele conta que o seguinte, que para cada tribo ali, Korah, quando ele foi andando pelo acampamento de Israel, ele foi falando alguma coisa, tá? Como o Midrash conta aqui no exemplo, por exemplo, para a tribo de Yehudá, para a tribo de Judá, como ali quando Yaakov, né, o Israel estava morrendo, ele chamou cada um dos filhos, ele falou para Yehudá que dele sempre sairia ali os príncipes, né? E posteriormente também viria o Mashiach da tribo de Yehudá. Numa dessas suas caminhadas para falar com cada tribo ali, quando ele chegou a Yehudá, ele falou justamente isso. Korah falou para Yehudá: ó, não foi falado que da nossa tribo, da sua tribo,
viria sempre os príncipes, os herdeiros, os descendentes, né, aqueles que teriam ali a primazia entre as tribos. Por que então só Moshe está tomando, né, que é da tribo de Levi ali? Então ele saiu, em cada tribo ele tinha uma história para contar, tá? Então daqui nós aprendemos, amigos, que é muito importante, né? Como já diz Vaikra, nós lemos, você não deve andar como mexeriqueiro no meio do povo, você não deve, né, adentrar a casa, sair buscando seus vizinhos, amigos, seja lá quem for, para ficar fazendo fofoca de um para outro. Talvez as pessoas não tenham tanto assim um discernimento de como isso é ruim, tá? Porque falta conhecimento, né? Como eu falo para você, com 20 anos de judaísmo, eu consigo entender o quão mal hoje é você fazer Lashon Hará, você falar maledicência, né? E foi um dos atributos aqui que Cora ele fez, ele saiu em cada tribo falando mal de Moshe. Lembre-se que quando Miriam ali só foi questionar em relação a Moshe ter separado da esposa dele ali, da Tzípora, né? E ter pegado a Cushita ali, ela só chamou a Harão ali para comentar, falar sobre isso. Deus ali atingiu de lepra, como nós vimos. Agora imagine Cora, que saiu ali falando para todas as tribos, falando mal de Moshe, que Moshe estava tomando posse ali das coisas, né, vamos dizer assim, do serviço de Deus, tá? Então nós entendemos aqui que quando Moshe vem, ele fala, mas foi Cora que incitou tudo isso. Porventura tu vai culpar toda a assembleia, tá? É dito que o quê? Vamos só entender aqui. É dito que quando você faz fofoca, você mata 3 pessoas. Você que está fofocando, para quem você está falando e de quem você está falando. São os 3 que são atingidos, tá? Então nós vemos aqui que Cora, ele atingiu toda a assembleia, toda a congregação ali de Israel. Aí vem Moshe, né, e coloca ali sua face perante Deus e fala, mas você vai matar, tu vai destruir toda a assembleia por causa de Cora? Tá? Aqui nós temos um problema. Muitas das vezes, quando você sai falando algo de alguém, você planta uma semente naquela pessoa que ouviu. Aquela semente vai ficar ali, aquela pessoa vai ficar remoendo. Será realmente que Moshe fez aquilo? Será que nós não estamos enxergando que realmente Moshe, ele quer tudo para ele? Então, nós vamos ver daqui para frente o que Deus vai falar. Vamos continuar aqui, ó. O versículo 23 diz assim: falou a Moshe dizendo, né? Fale à assembleia dizendo, afastem-se da morada de Cora, Datã e Avirã. Ou seja, Moshe vem e fala, ó Deus misericordioso, Deus dos espíritos de toda a carne, um homem pé que o Senhor deverá irar-se com toda a assembleia, Deus vem e fala para Moshe, ó, então é assim, eu sondo, Deus fala, eu sondo cada coração, cada pensamento, não há nada que escape de mim. Se eu disse aqui que eu vou acabar com toda a assembleia, é porque já a fofoca, a Lashon Hará de Cora, atingiu todos. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, tá? Acompanhe comigo aqui, vai raciocinando que vocês vão pegar. Que na verdade o que Cora fez atingiu realmente. Nós vamos entender daqui um pouquinho mais para frente. Então Deus fala assim, ó, manda o povo se afastar de Cora, Datã e Avirã. Aqueles que se afastarem, realmente eles deram ouvido, porém eles estão encoxando em dois pensamentos, eles vão se afastar, tá? No versículo 22, que fala justamente aqui que Elohei Haruhot, né, que é o Deus dos Espíritos, que Moshe fala, que Deus dos Espíritos, Rashi ele comenta assim, Deus que conhece os pensamentos de todos os homens, seus atributos não são como os dos seres mortais. Aí ele traz até uma semelhança aqui, ele traz uma palavra, fala assim, ó, um rei mortal, quando parte de seu país, se rebela, ele não sabe quem é o culpado, e portanto, quando está com raiva, aplica uma punição contra todos eles. Mas você, Hashem, ó Eterno, todos os pensamentos dos homens são revelados diante do Eterno, e o Eterno sabe quem é o pecador, né? Isso aqui está no Midrash. Então, Moshe convocou, falou para Deus, tu não é como um rei humano que não sabe quem é, então sai matando todo mundo, mas tu conheces o pensamento e o coração de cada ser humano. Tá? Então Deus vem e fala, afasta-se de Cora, Datã e Avirã, de todos eles.
Versículo 25 fala assim, ó, Moshe se levantou e foi para Datã e Avirã. Os anciões de Israel o seguiram. Então, Moshe foi lá, Datã e Avirã, e os anciões ali de Israel o seguiram. Por favor, afaste-se da tenda desses homens perversos e não toquem nada deles, para que vocês não morram por causa de todos os pecados deles, tá? Interessante que se nós formos ler aqui no hebraico, quando fala assim, por favor, afaste-se da tenda desses homens perversos, Urashi, na verdade, Moisés ele fala assim, né? Ele fala assim, suruna, ou seja, por favor, né? Me al ahale ha-a-nassim, ha-nashim, ou seja, ele ainda continua usando aquela palavra que nós usamos para se definir a ha-nashim, ou seja, eles, os homens, ainda Moshe ainda usa o termo ha-nashim como se eles fossem homens justos perante Deus. Ou seja, de toda forma, Moshe falou, né, por favor, se afaste, né, se afaste, me al-hale, né, se afastem deles, dos Hanashim, ou seja, ele ainda usa o termo Hanashim, que era aquele, justamente quando fala que ele escolheu Hanashim, homens ali, príncipe das tribos, para poder espiar a terra, né, então ele ainda continua usando o termo hebraico aqui, justamente para dizer que ele ainda era homens justos, né, dentro ali da Datã e Avirã. É muito importante isso dentro do hebraico. Então Moshe vem falar para o pessoal se afastar deles, não toquem nada deles para que vocês não morram por causa de todos os pecados dele. Tá? Daqui nós vemos o quão importante é, olha só a importância que a Torá nos traz, de você se afastar de tudo que pertence a um rachá, a uma pessoa má, uma pessoa, né, perversa, uma pessoa que não segue aqui, eu não digo nem assim que siga os preceitos de Deus, mas que ele, vamos colocar assim, ele desdenha, como nós vimos na questão do catador de lenha, ele desdenhou dos mandamentos de Deus, ele foi avisado, ele continuou ali a colher lenha no dia de Shabat, então a pessoa ela desdenha, então tudo aquilo que pertence a ela é fruto disso, então você não deve ter nada. Daqui você entende uma coisa importante, que talvez também muitos não tenham essa noção, como é ruim você ter dentro da sua casa, porque a sua casa é um pequeno mexicano, é um pequeno templo, um pequeno Beit HaMikdash, a sua mesa, né, a Shuran ali, ela é como se fosse um altar de sacrifício, porque é ali onde você faz as suas refeições. Então a sua casa ela se torna algo sagrado, tá? E o quão é importante nós aprendemos dessa passagem aqui, que você não deve ter dentro da tua casa nada que venha de coisas, vamos dizer assim, de terceiros, que venham de coisas que você não saiba a procedência, tá? É uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos. Tome muito cuidado com o que você põe dentro da tua casa. A procedência daquilo, tá? Porque Deus fala bem, bem profundo aqui, ó. Afastem-se deles, desses homens perversos, e não toquem nada deles, para que não morram. Ou seja, tudo aquilo que eles adquiriram, que eles pertencem, vai ser consumido com eles ali. Então, se você pega algo que Deus o livre, você vai e compra um celular de uma pessoa que está vendendo. Ah, eu preciso disso, mas você não sabe se aquele celular foi de roubo, de furto, se uma pessoa perdeu a vida por aquilo. Seja uma peça de roupa, qualquer aparelho eletrônico que você venha, né? Tem gente que gosta muito. Eu já comentei sobre isso aqui. Tomem cuidado. Questão de feira de rolo, essas coisas. Eu tô falando coisas porque são coisas aqui do brasileiro, tá? Tome muito cuidado. Você não sabe as procedências daquilo. Você acaba trazendo mal para dentro da sua casa, tá? Isso é muito importante. Tem vários assuntos aqui, eu não vou adentrar porque são assuntos diversos, só sobre essa parte aqui. Mas vamos dar continuidade aqui. Eles se afastaram da área da moradia de Cora, Datã e Avirã, mas Datã e Avirã saíram e permaneceram de pé diante da entrada de suas tendas, junto com suas esposas e filhos e seus bebês. Olha só que importante aqui também. Ou seja, Moshe saiu pelo acampamento falando, se afastem, não toquem nada deles, né? O que acontece? As pessoas começaram, né, a se afastar ali da área da moradia, do vizinho perverso ali, Cora, Datã e Avirã. Só que Datã e Avirã, olha o que diz o texto. Vou trazer uma questão bem interessante em hebraico para vocês aqui, né? Olha só. Diz assim, Yatziu, né? Yatziu nitzavim perhat achalechem Shechem, ou seja, olha só, Nitzavim,
A palavra nitzavim aqui quer dizer o quê? Que eles ficaram o quê? De pé, né? E acho que ele traz até um comentário interessante. Ó. A palavra nitzavim aqui é que uma pessoa fica de pé, uma postura assim, arrogante, tá? Então, nitzavim petar, ou seja, eles ficaram ali em pé, né? Mas eles ficaram uma postura arrogante. É por isso que eu falo, o português, ele não consegue trazer a essência do hebraico. Então, muitas das vezes, ó, tá, no português você vai ver e falar assim, né? Na moradia deles, Datã e Abiram saíram e permaneceram de pé, diante da entrada. Só que no hebraico, a palavra nitzavim, que é eles permanecerem em pé, nós vamos encontrar um semelhante a ele lá no livro de 1 Samuel. Tá? Eu vou ler aqui para vocês que fala assim, ó. Ou seja, Rashi até comenta, né? Com uma postura altiva, desafiante, para ultrajar e blasfemar, como assim, aí ele fala, como e ele postou-se, vai tsatseve, ou seja, de forma arrogante por 40 dias. Quem fez isso? Justamente lá em Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 16, Golias. É usada a mesma raiz da palavra aqui de nitzavim, vai tsatseve, né? Vai tsatseve. Ou seja, ele permaneceu numa postura arrogante ali durante 40 dias. Quem conhece a história sabe que Golias ficou durante 40 dias ali numa postura arrogante, falando, não tem ninguém de Israel que possa me desafiar, até que veio o pequeno ali, né, David. Tá? Então é a mesma raiz aqui, ou seja, eles saíram para fora das suas tendas em posturas arrogantes, vendo que as pessoas começaram a se afastar, mas permaneceram ali. Olha só o quão importante aqui é a questão do hebraico, tá, meus amigos? Moshe, versículo 28. Moshe disse, através disso vocês saberão que Deus me autorizou a realizar todos esses atos, pois isso não foi ideia minha. Né? Aqui já Moshe começa a afastar as pessoas e falar, vocês vão entender que isso não partiu de mim, mas que foi de Deus, que todas as pessoas que estão escolhidas aqui para cada serviço aqui na Rodat Hashem, no serviço para Deus, justamente partiu de Deus e não de mim. Vocês vão entender isso através do quê? Versículo 29 diz assim, se estes homens morrerem como todos os homens morrem, e o destino de todos os homens ocorra a eles, então Deus não me enviou. Então, olha só o que Moshe fala aqui, que importante. Moshe vem e fala, vocês vão entender que não foi eu, mas que foi Deus. Por quê? Se esses homens aqui, eles morrerem como todo homem naturalmente morre, com tempo de velhice ou por enfermidade, então tudo bem. Não foi eu, né? Foi eu que justamente estou fazendo as coisas pelo meu parecer. Porém, se eles morrerem de uma forma diferente, fora do comum, vocês vão saber que realmente Deus está falando por mim. Tá? Olha só que interessante. Aí o versículo 30 vem assim. Aqui tem uma questão do hebraico bem interessante. Fala assim, ó. Mas se Deus criar uma nova criação, tá? E a terra abrir a sua boca e engoli-los, juntamente com tudo os que lhes pertence, eles descerem vivos às sepulturas, então vocês saberão que estes homens provocaram a ira de Deus. Então Moshe faz aqui, ele fala o seguinte, vocês vão entender, tá? Moshe fala, se eles morrerem de uma forma normal, então eles estão certos. Se agora porventura eles morrerem de uma forma diferente, sobrenatural, eles estão realmente desobedecendo a Deus. Tá? O finalzinho do versículo fala assim, então vocês saberão que estes homens provocaram a ira de Deus. Daqui nós entendemos bem profundo que Datã e Abiram, toda a questão de cor ali, eles tinham aquela intenção verdadeiramente de usurpar Moisés, tomar conta ali do serviço sacerdotal, só que não era em honra a Beshan Shammai, não era em honra ao nome dos céus, o Beshan Hashem, o nome de Deus. Você pode ver que a postura altiva aqui de Datã e Abiram, a todos que ficaram ali, mesmo eles sabendo de tudo, você vê que não era em louvor a Deus, não era em louvor aos céus. Já era uma presunção. Então o que acontece, como o versículo diz aqui, eles estão provocando a ira de Deus. Porque Deus que sonda todos os corações, ele sabe quando você está fazendo algo que é realmente para Deus, ou quando você quer impressionar uma pessoa, quando você está querendo se colocar num lugar, num pedestal alto para se vangloriar. Não adianta você querer fazer algo, falar, não estou fazendo para Deus, mas no seu interior, no seu coração, você saber muito bem que você está fazendo aquilo para impressionar alguém, você está fazendo aquilo para enganar alguém. É totalmente inútil.
As coisas para Deus têm que ser do mais pura verdade, vindo mais puro do sentimento do seu coração, da mais pura verdade. Então toma muito cuidado com isso. Ah, Mauri, por que você está aqui? Né? Como eu falo, bate em mim para depois vir aí. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo aqui com vocês a Torá em hebraico, trazendo aqui para o português, explicando as coisas, mas por quê? Para meu louvor, para minha glória? Não. Eu estou trazendo justamente aqui, por quê? Para que vocês entendam aquilo que durante 20 anos da minha vida aqui dentro, eu fui entender. Que quando lá atrás eu não conseguia entender. A Torá, o hebraico, as mitzvot de Deus, é o que conserta o homem. Nada mais fora isso. Se você entende aqui dentro da questão de toda a situação de Cora, se você consegue compreender o mal que é você entrar em disputas, tá? A disputa ela existe, muitas das vezes você vai se ver em disputa. Nesses 20 anos de judaísmo, eu entrei em muitas disputas, entrei em muitas contendas. Por quê? Porque a primeira coisa que quando você abraça algo que não faz parte, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos aqui no Brasil onde 90% da população, né, elas são cristãs. Então você vem e abraça o judaísmo, que tem toda uma história errônea contada por todos, né? Errônea, porque quando você está dentro, você sabe o que contar é mentira. A pessoa já começa a vir tentar, vamos debater. É a questão de Cora aqui. Cora estava falando, não, você está errado, Moshe. Tá? É como eu disse, eu não contei tudo aqui, é muita coisa sobre Cora. Mas um dos pontos que Cora questionou a Moisés foi justamente da porção passada que termina justamente com Tzitzit. Nós falamos aqui sobre as franjas que Deus ordenou para colocar nos 4 cantos das vestes durante as gerações. E Deus, olha só, vamos entender. Aí Deus pediu para Moshe colocar um terralete, um fio azul ali no meio dos 8. Né? Nos 8 colocar um fio azul. O que Cora fez? Cora pegou, reuniu um monte de anciões ali, mandou pintar todos os talit de azul, né? E deixou as franjas lá em branca e chegou até Moshe e falou para Moshe assim: Moshe, tá aqui. Todo o talit, todo o manto, ele tá em azul. Tá certo ou tá errado? Aí Moshe fala: não, tá errado. Deus falou para pintar um fio dos tzitzit, das franjas, de azul, e não todo o manto. Aí eles começaram a zombar de Moisés. Ah lá, Moisés não sabe o que falando, tá vendo com parte dele? Como é que todo o manto azul invalida, né? Como é que todo os cordãozinhos brancos, né? As franjas brancas, invalida todo o manto azul, né? Mas eles não entenderam a perfeição dos mandamentos de Deus, como nós falamos aqui, a questão dos tzitzit. Só você ver aí o vídeo, que é muito importante vocês entenderem um pouquinho da gemátria do hebraico ali, o que se forma a palavra tzitzit, tá? Então eles tentaram usurpar o mandamento de Deus, pintando justamente o manto e não a franja, tentando falar que era mais importante que todo o manto fosse azul do que as franjas, não invalidava. Que, né? É muita coisa sobre cor, eu já falei, é muita coisa. Então, durante todo esse tempo, é óbvio que eu tive em situações de debate, teve pessoas que vinham na minha casa para debater, bater na minha porta para debater, porque agora você tá... Isso não é assunto, isso aqui é um assunto para outro vídeo, tá? Mas então, se você está imersido numa contenda, como foi o caso de Moshe, que ele não queria, mas ele foi forçado a ir ali, Moshe pegou e falou: se Deus está comigo, vocês vão morrer de uma forma que não é natural. Se, porém, Deus está com vocês, vocês vão viver e morrer como qualquer ser humano, com tantos tempos de vida, ou Deus o livre enfermidade. Então, nós entendemos aqui que mesmo se uma contenda vier atrás de vocês, uma disputa vir, e você for obrigado a participar, coloque Deus na frente, mostre que realmente é Deus que está fazendo as coisas por você, tá? Só um minuto, deixa eu desligar ali o celular, só um minutinho. Voltando aqui. Então, meus amigos, eu acho que eu já me estendi demais aqui nesse vídeo, né? Vamos lá. Então, vocês entenderam bem que se ainda uma contenda vem até você, Beshem Shammai, essa contenda ela seja em nome de Deus, tá? Você fala e coloque Deus na frente, porque você tem que fazer o quê? Fazer em honra dos céus e não da sua honra, tá bom?
Continuando aqui. Vamos lá. Então Moshe fez esse desafio, né? E o Midrash ele conta o seguinte aqui. Ele fala assim: o que seria essa criação? É uma pergunta. É a terra vai abrir sua boca e os tragará. Então vocês saberão que eles provocaram a Deus e eu fiz por ordem divina. Daqui os nossos mestres, né? Nossos mestres, eles falam o seguinte: como segue? Se houver uma boca já criada para o uso desta terra, desse tempo, desculpa, dos 6 dias da criação, muito bem. Mas se não, que Deus crie uma com essa finalidade. Ou seja, olha só o que Moshe, como a gente sabia, Moshe ficou 120 dias e noites ali com Deus no monte, tá? Então Deus mostrou para Moshe toda a criação. E uma dessas criação, Deus mostrou para Moshe, Moshe não sabia o que era. Ele viu que a terra Deus havia criado uma boca na terra, tá? E tudo que Deus criou tem um propósito. Moshe viu e agora ele entende que isso, essa boca que ele foi criada na terra, foi justamente para esse dia e hora que iria acontecer aqui com Cora, Datã e Avirá e aqueles que ainda seguiam, Datã e Avirã, aqueles que seguiam a ele, tá? Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. E a terra abrir sua boca e engoli-lo juntamente com tudo que lhes pertence, e eles descerem vivos à sepultura. Então vocês saberão que estes homens provocaram a ira de Deus. Assim que ele acabou de falar todas essas palavras, a terra sobre eles se fendeu. A terra abriu sua boca, engolindo eles e sua família, todo homem, Cora e todas suas posses. Eles desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram no meio da congregação. Então, assim que Moshe terminou de falar, a terra abriu, consumiu ali Datã e Avirã, todas as suas posses, as pessoas que ainda estavam com ele, Cora, né, Datã e Avirã. E daqui nós entendemos, como eu falei lá atrás, as suas posses, tudo foi junto com eles. Tá? Todas as pessoas de Israel que estavam em volta deles fugiram ao ouvir os gritos deles, pois eles disseram: talvez a terra nos engula. Então um fogo veio de Deus e consumiu os 250 homens que ofereciam um incenso ali em nome de Cora, né, Datã e Avirã. Então você imagina que é a situação. Todos aqueles que estavam em volta, que viram que a terra abriu a boca, tragou Cora, Datã e Avirã, toda a família dele ali. E eles começaram a ouvir os gritos. Daqui o Midrash fala que na verdade eles estavam falando que Deus era verdadeiro e que Moshe era verdadeiro. Ou seja, eles desceram para a sepultura confessando verdadeiramente que Deus era com Moshe. Tá? E as pessoas começaram a correr ali. Aqueles que haviam acendido os incensos 250 a favor deles também não foram consumidos ali pela terra, mas consumidos por um fogo, tá? Aqui tem uma questão racídica aqui sobre a explicação por que uns pela terra e aqueles foram consumidos pelo fogo, tá? Mas não vamos adentrar, isso é muito outro assunto também, tá? E vamos aqui continuar. Agora nós estamos no capítulo 17, versículo 1. Diz assim, ó: Deus falou a Moshe dizendo: diga a Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, levantar os incensários da área queimada, porque eles se tornaram sagrados, mas eles deverá jogar fora o fogo. Ou seja, fala ali para o filho de Aharon, Elazar, para ele pegar aqueles incensários, os 250 incensários que foram ali, só tira a brasa que foram feitos, né, ali pro não em nome do céu, mas em si os incensários são santos. Transforme os incensários daqueles que pecaram contra suas almas em lâminas de metal batido para uma cobertura para o altar, visto que eles foram santificados porque foram trazidos diante de Deus. Ou seja, pegue esses incensários, bata eles, deixa eles como lâmina e faça uma cobertura para o altar. Tá? Porque eles foram feitos ali para o serviço de Deus. Embora é interessante o versículo dizer assim, porque fala assim, que os incensários, né, foram queimados, mas eles ali no caso foram por causa do pecado da própria alma deles, tá? Ou seja, eles mesmos procuraram aquilo.
Porém, o serviço que foi feito um serviço feito ali a Deus. Por mais que seu coração, sua alma não tivesse voltada realmente a Alexandre Shammai, em nome dos céus, são santos, pegam, batem e façam a cobertura para o altar. Por quê? Para que toda vez que a congregação for trazer os seus sacrifícios ali, suas oferendas ao altar, eles vejam aquela cobertura, eles vão lembrar da disputa de Cora da Tenhavirã contra Moshe. E que quem está ali ainda é Moshe, Aharon e seus filhos, não da Tenhavirã, que suas tribos ali, né, suas famílias não estão mais. Então, que Deus realmente escolheu a Moshe. É uma forma de lembrete, tá? Eles serão um lembrete para os filhos de Israel, como diz aqui, tá? No versículo 3 aqui. Continuando, Eleazar, o sacerdote, pegou os cessários de cobre que as vítimas do fogo haviam trazido e eles o aplanou, transformando-os em uma cobertura para o altar. Isso permaneceu um lembrete para os filhos de Israel de que ninguém de fora que não fosse o descendente de Aharão deveria se aproximar do altar, como foi a questão que Cora queria, né? Para queimar incenso diante de Deus, para que não seja como Cora e seu grupo, pois fora Deus quem falara através de Moshe para ele. No dia seguinte, a congregação de Israel inteira reclamou contra Moshe e Aharon, dizendo: vocês mataram o povo de Deus. Enquanto a congregação se juntava contra Moshe e Aharon, eles se viraram para a tenda da reunião, eis que a nuvem o cobriu e a glória de Deus apareceu. Moshe e Aharon vieram para a frente da tenda da reunião. E aqui nós terminamos a nossa terceira parte da porção de Cora. Só para nós encerrarmos aqui, meus amigos, nós vemos aqui que aquilo que eu comentei no começo. Vamos lá, entendamos bem. Deus jamais vai matar o inocente juntamente com o culpado. Quando Moshe ele pede ali justamente para Deus não fazer isso, por causa de Cora você vai destruir toda a assembleia, Deus fala, eu sondo os corações, eu sei o pensamento de cada. Se eu estou falando que são todos, são todos. E Deus já vinha falando isso, né? Desde a questão ali, quando o povo das cordonizes, quando justamente todo o povo chorou ali e ficou bravo com Moshe e Aharon, por causa da questão dos 12 espiões, né? Dos 10 lá que se rebelaram contra Deus, tudo. Toda a congregação blasfemou, toda a congregação chorou. E chega aqui novamente, mais uma vez, vocês viram. Eles viram que a terra abriu a boca, tragou Cora, Datã, Abiram, suas famílias, suas posses. Eles vão novamente, depois, diante de Moshe e Aharon, para reclamar e falar que eles mataram o povo de Deus. Sendo que Moshe e Aharon não fizeram nada. Foi Deus. Tá? Então, quando Deus fala que várias vezes esse povo, eles são ruins, eles foram influenciados verdadeiramente. Quando eu contei aqui no começo que Cora, ele foi de tribo em tribo ali, inflar o coração, fazer lachon hará, fofoca, maledicência contra Moshe, ele inflamou toda a congregação. Quando veio aqui a Torá e nos fala várias vezes, Deus falando para Moshe, esse povo, eles vão perecer no deserto, é porque Deus conhece o pensamento de cada um. Como eu disse aqui também, não adianta se querer esconder. Eu estou ali louvando, agradecendo a Deus, não sei, prestando qualquer culto a Deus, não sei. Só que Deus conhece o interior do seu coração. Se você está fazendo aquilo para se vangloriar, se você realmente está fazendo aquilo em nome de Deus ou simplesmente para aparecer. Aí, acontece como aconteceu com Datã, Abiram, com Cora. Eles queriam, almejavam ali um cargo alto, porém não era em nome de Deus. Aí eles inflamaram toda a congregação no mesmo sentido. A congregação volta aqui novamente e começa a acusar Moisés e Aharon. Olha só a situação. Vocês mataram o povo de Deus, sendo que Moisés e Aharon não tinham feito nada, foi Deus. Mais uma vez nós terminamos com o versículo dizendo que a glória, né, a revode de Deus desceu sobre a Helmoed ali, sobre a tenda da reunião, para proteger Moshe e Aharon do povo que estava se aproximando ali para agredi-los. E é aqui que eu quero terminar a minha mensagem.
tá? Muitas das vezes a gente se espanta porque a gente está fazendo as coisas para Deus, estamos aqui falando de Deus e as pessoas vêm nos atacam com várias pedras, nos atacam com vários tipos de mentira, né? E simplesmente a glória de Deus está sobre todos aqueles que estão falando a verdade durante mais de 3.000 anos, tá? Então entendam bem, não sejamos como Cora, que saiu contando mentira sobre Moshe, sobre quem quer que seja, sobre um vizinho seu, sobre um amigo, sobre um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, saiu contando mentira sobre ele e espalhou aquilo. Daqui você entende uma pequena ilustração para você entender o que eu estou querendo dizer. Por que que Deus teve que tirar ali, diz assim o versículo, que tinha na família de Cora, as esposas, seus filhos e até crianças, bebês. Entendam bem, você jamais vai entender porque Deus ele está num nível muito alto. Você não consegue entender. Mas eu vou elucidar aqui com uma pequena história para você entender o que, que Deus estava querendo dizer. Para Moshe que onde ele ia tirar, ele ia apagar todos ali. Né? E Moshe, não faça isso, vocês são dos corações. Preste atenção, quando uma pessoa ela vai no médico, Deus o livre, ela tem uma enfermidade na perna. E aquele médico fala para ela, ó, infelizmente, vamos ter que amputar essa tua perna. Porque se nós deixarmos ela, ela vai se espalhar, toda a enfermidade tá, ela vai se espalhar por todo o corpo e aí não tem mais o que fazer. A pessoa, ela toma a decisão, não. O médico fala, você tem que arrancar. Eles vão lá e Deus no livre amputa aquela perna. Para que não corrompa todo o restante do corpo. Deus avisou isso para Moshe. Olha a situação agora no final do versículo. O povo voltou ainda a reclamar de Moshe e Aharon. A contaminação já tinha tomado todo o acampamento ali de Israel. Tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para você dessa porção muito, muito importante. Do final aqui da discussão, do debate, da disputa entre Cora versus Moshe. Com quem estava Deus? Com quem está Deus até o dia de hoje? Eu acho que você consegue entender o que estou querendo dizer. Com quem Deus ainda está nos dias de hoje? Am Israel Echai. O povo de Israel ainda vive. O povo de Israel ainda está aqui. Deus continua ainda com o povo que ele falou para Moshe. Tá? Essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Então, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado para você que chegou até aqui. Você que é novo no canal, gostou da porção, da leitura, da interpretação aqui dos nossos sábios, dentro do próprio hebraico. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like, deixe um comentário que qualquer coisa eu respondo, tá? Dúvidas, pode ficar à vontade. No demais, meus amigos, estendemos bastante nesse vídeo aqui. Eu quero agradecer a você, tá? Um Todarabá, muito obrigado mesmo por ter estado aqui. Atzlahá, sucesso na vida, Parnassá, sustento para todos nós. E que Mashiach não, que Mashiach venha hoje, se revele no dia de hoje ainda. Se não tivermos ainda esse mérito, amanhã estaremos aqui novamente com a quarta porção da nossa Parashá Hashavua, nossa porção da semana de Korah, em português, tá? Nos vemos até lá então, fiquem com Deus e Lehi Traot. Até mais, amigos. Muito obrigado. Tchau, tchau.